Hola a todos, soy el profesor Víctor León y juntamente con el profesor Bruno Escardua continuamos apresentando o curso introdutório intitulado Introdução à Geometria e Topologia dos Sistemas Dinâmicos em Superfícies e Além, no 33º Colóquio Brasileiro de Matemática. Hoje trabalharemos nossa aula número 4. Falaremos da classificação de superfícies. Primeiro precisamos dar uma introdução, né? E uma superfície de classe CK será uma variedade diferenciável de dimensão 2 e classe CK. Exemplos de superfícies são abertos de R2, superfícies regulares de dimensão 2 em Rn, e alguns exemplos mais elaborados que passaremos a apresentar agora. Começamos com uma superfície M2 e um mergulho, né, do conjunto formado por -1 cartesiano, o disco fechado unitário em R2 a valores em M2. Esse é um mergulho de duas cópias disjuntas desse disco em M2. Pomos D+, como sendo a imagem por F do conjunto 1 cartesiano, né, formado por 1 cartesiano D2, e D- a imagem por F de -1 cartesiano disco fechado. Seja M1 obtida de M, retirando-se o interior desse D+, e o interior de D-. Tomamos agora M2 obtida de M1, ajuntando-se e colando-se um cilindro, né, do intervalo fechado 0,1 cartesiano S1, de forma que -1 cartesiano S1 vá para o bordo de D-, e 1 cartesiano S1 vá sobre o bordo de D+. Então, mais ou menos, geometricamente, teríamos uma coisa assim, né? Temos aqui nossa variedade, né? Aqui estariam nossos dois discos olhando os interiores, né? E que fazemos, colamos, né, um cilindro aqui. Isso que gera uma espécie de alça, né? Então, dissemos então que M2 é obtida de M por cirurgia, ou ainda pondo-se uma alça em M via F, né? Isso que estamos vendo aqui, uma alça. Ok? Prova-se que o espaço topológico assim obtido possui estrutura natural de superfície CK se a variedade de classe CK. Escrevemos M colchetes de F para denotar essa nova superfície. Prova-se também que se temos duas aplicações isotópicas, né, de -1 cartesiano disco fechado a M, que significa ser isotópicas é que existe uma aplicação diferenciável CK, F são definidas do intervalo fechado de extremos -1 cartesiano disco fechado a valores em M, tal que F sub T, né, essa daqui é um mergulho com F em -1, sendo esse F1 pequena, e F em 1, F são em 1, sendo F2 pequena. Então, essas duas variedades, né, desde que essas são isotópicas, são difiomorfas. Ok? Então, definição: uma superfície compacta orientável M sem bordo tem gênero G quando ela é obtida da esfera pela junção sucessiva de alças, né, de alças em número total de G alças. Ok? Então, desta forma, existe uma sequência, né, de superfícies, iniciando por S2, que vão até essa variedade M, né, essa superfície M, com MJ mais 1 tendo essa recorrência, né, MJ colchetes FJ, obtida de MJ pela junção de uma alça via FJ de -1 cartesiano de disco fechado em MJ. E o teorema que pretendemos dar uma ideia, um esboço da demonstração é esse, né? O teorema de classificação de superfícies compactas orientadas. Uma superfície compacta, conexa, orientável, tem um gênero G, ou seja, toda superfície compacta, conexa e orientável é difiomorfa a uma única superfície tipo esfera com alças. Representamos pictorialmente a superfície esfera com G alças nesse modelo, né? Como se fossem toros que foram colados, né? E esse número de buracos que aparecem, a quantidade é que nos vai dar o gênero. Por exemplo, essa é uma superfície de gênero 4.
Un teorema que precisamos enunciar y porque iremos usar para demonstração é o seguinte: se temos uma função de Morse em M, que é sendo M na superfície compacta conexa com um bordo, tal que F tem exatamente 3 pontos críticos, sendo 2 pontos de mínimo e 1 ponto de cela, então M é diffeomorfa ao disco unitário fechado contido em F2. Ok? Então vejamos um esboço da demonstração do teorema anterior. Para isto, buscaremos uma conjugação entre os fluxos dos campos gradientes definidos por F e G, onde quem é G? G é uma função de Morse, que vamos agora a construir, que tem o mesmo tipo, né, com os mesmos pontos críticos, ok? Então, para um modelo G, tomamos a seguinte: G sendo definida em R2 a R, né, dada por essa função. G de x, x quarto sobre 4, menos x cubo sobre 3, menos x quadrado, mais y quadrado. Então, vejamos essa função que estamos definindo, né, a G de x, y sendo x quarta, né, dividido por 4, menos x cubo dividido por 3, menos x quadrado mais y quadrado. Se olharmos o campo gradiente, né, o gradiente dessa função, obtemos x cubo menos x quadrado menos 2x, 2y. Esse define um campo novo. Campo de vetores associado a essa aplicação de, certo? E então, com esse campo de vetores, podemos olhar a parte linear desse campo. Vamos derivar aqui. Derivando em relação a x, teríamos 3x quadrado menos 2x menos 2. O outro seria 0, 0, 2. Né? E podemos ver também que o conjunto singular, né, desse campo estaria dado quando isso se anula. Né? Isso se anula em 0. Então, aqui temos, né, 3 singularidades. Né? Teríamos em o 0, 0, certo? Temos o 2, 0. E temos o menos 1, 0. Essas seriam as singularidades. Ok? Então, e se olharmos a parte linear nessas singularidades, né? Por exemplo, essa parte linear na origem, que nos dá? Nos dá menos 2, 0, 0. Seja o determinante é negativo, né, dessa parte linear. Nos dá menos 4. Isso quer dizer que a origem é um ponto de cela. Né? Usando o critério do Hessiano. Né? Se olharmos a derivada da parte linear em 2, 0, o que obtemos? 2, 4, 12. 12 menos 4 dá 8, menos 2 dá 6. Né? Aqui 4, 12, menos 8 dá 4, na verdade dá 2, né? G, 0, 2. Né? E se olharmos o determinante dessa parte linear é positivo. Certo? E, além disso, é positivo, né? É esse coeficiente positivo. Então, podemos dizer, né, que esse 2, 0 é um ponto de mínimo. Analogamente, se olharmos a parte linear em menos 1, 0, né, que nos daria 3, né? 3, 0, 0, 2. Então, também esse coeficiente positivo e o determinante da parte linear em menos 1, 0 é positivo. Portanto, também menos 1, 0 é um ponto de mínimo. Então, realmente, né, ele tem as curvas de nível e as linhas de campo são representadas, né, podemos olhar, né, essas são
Essas seriam, olhando o fluxo, né, associado a esse campo, né, essas seriam as curvas de nível dadas em esse ponto, nesse aqui uma cela, esses 2 pontos de mínimo, né? Ok? Que são singularidades tipo Morse, então elas também têm essa propriedade. Então, essa G é uma função de Morse, né, que admite uma restrição a um disco fechado contido em G2 do mesmo tipo que F. Okay? Vamos agora construir a conjugação entre isso, entre os campos gradientes, né, da F e da G. Então, começamos organizando os pontos críticos. Chamemos A, B, C em M. De modo que A e C sejam os mínimos locais e B seja uma cela. Né? E com valores que F de B seja maior que F de A e maior que F de C. Né? Aí, tranquilo. Tomamos, é possível conseguir um difiomorfismo θ de eje em eje que leve f de A em y de menos 1, 0, que leve f de B em y de 0, 0, e que leve θ de f de C em y de 2, 0. Então, a aplicação, essa composição, né, vamos chamar f tilde, θ composta com f, também vai ser uma função de Morphy do mesmo tipo que f, que verifica que f tilde A é igual a y de menos 1, 0, f tilde de B é y de 0, 0 e f tilde de C é y de 2, 0. Portanto, né, sem perda de generalidade, podemos assumir que essa nossa f original verifica que f de A é y de menos 1, 0, f de B é y de 0, 0 e f de C é y de 2, 0. Ok? Então, agora, usando cartas locais e o lema de Morse, mostra-se que existem abertos, né, U, abertos B em eje 2 e U em M, e um difiomorfismo H de V em U, de modo que esse difiomorfismo conjuga essa F com essa G, né, que preserva as curvas de nível e órbitas dos gradientes. Isto é que conjuga, né, os fluxos definido pelos campos gradientes a essas duas funções. Ok? Ok. Agora, escolhendo uma vizinhança pequena, suficiente, temos que cada órbita do gradiente de G intersecta essa V em um conjunto conexo e podemos estender H a uma conjugação nos saturados. O que significa o saturado? O saturado dessa vizinhança, né? Essa vai ser a união de todos os elementos nessa vizinhança andando pelo fluxo definido pela aplicação G, pelo campo gradiente associado a G, ok? Em X. Okay? Isso significa o saturado dessa vizinhança por esse difiomorfismo. Ok? Então, podemos estender essa aplicação H aos saturados, ok? Entre esses fluxos. E escrevemos por simplicidade, né, para não sobrecarregar a notação, esse H tilde como sendo o próprio H. Ok? Podemos ainda obter de H, de modo que se tomamos um ponto no saturado, de B por G é tal que a trajetória do gradiente por P tende a menos 1, 0, respectivamente a 2, 0, quando T vai para menos infinito. Então, a trajetória do gradiente por H de P tende ao ponto A, né, ou respectivamente C, quando T vai para menos infinito. É isso que está acontecendo aqui, né? Ok? Ok, então agora tomamos um lambda real de modo que, bom, estou sabendo só pela função, né? Y de 2, 0 é menor que Y de menos 1, 0, e esse lambda tomamos negativo, né, compreendido entre Y de menos 1, 0 e Y de 0, 0. Então, a pré-imagem inversa desse intervalo de menos infinito a lambda evita uma vizinhança, né, da cela, que é a origem, certo? E se divide em duas componentes conexas, D e D', que são difiomorfas a discos. Os bordos desses D e D' são componentes de curvas de nível dessa G. Okay? Agora denotamos um delta positivo pequeno
seja, pegamos um delta pequeno, denotaremos por triângulo de delta, né, contido em R2, é esse quadrado. Esse daqui, delta, delta. Delta maiúsculo, delta minúsculo. O quadrado, né, dado por x menor ou igual que delta, x menor que delta. E ponha P de delta como sendo saturado por esse conjunto, por esse quadrado, né? Saturado desse quadrado pela aplicação Y, tirando o interior da união desses dois discos. E tudo isso intersectando com a imagem inversa de menos infinito delta, né? Com delta positivo. Né? Mais ou menos o que está acontecendo aqui, estamos obtendo uma figura do seguinte tipo. Estamos tendo uma figura mais ou menos. Aqui estão os dois discos e estamos retirando, né, olhando o saturado aqui. Ok? E essa seria essa nossa vizinhança P de delta. Ok? Ok, então tomando um delta positivo pequeno ou bastante, né, podemos ainda tomar que esse quadrado esteja contido em V, em esse conjunto de G2, e que esse conjunto esteja contido no saturado por esse V. Ok? De modo que, e também que esse conjunto, intersecção com D, seja igual à intersecção desse conjunto com o bordo, isso igual a A, e analogamente isso daqui, P de delta intersecção com D' isso igual a P de delta intersecção com o bordo de D' igual a A'. Dois arcos aí compactos. Ok? Então, sejam gama e gama líneas componentes conexas associadas a esses dois pontos de mínimo, A e C, respectivamente, né, contidas nesse conjunto, né, F menos 1 de lambda. Então, gama e gama líneas são dois discos disjuntos e obtemos um difiomorfismo dado, né, de D união de linha para gama união gama linha com Y em D igual a gama e Y em D linha igual a gama linha, que se estende também a um difiomorfismo nas saturações deles, dos bordos, ok? De linha, gama linha, da união deles, como uma conjugação entre esses dois. Isso é possível fazer. Observe que F e H, elas coincidem em a união desses arcos, né, compactos, ok? E logo, como ambos são conjugações, coincidem na saturação desse bordo, intersecção com esse conjunto P de delta. Okay? Isto nos permite definir uma aplicação K definida de menos infinito a alfa. Este alfa é simplesmente o valor de F no bordo de M. Sabemos que é positivo, esse daqui não é difícil provar que é conexo, né? Ok? E, bom, então esse é o valor alfa que estamos considerando aqui. Ok? Se pode estender pondo que K coincida com G em essa união, que K coincida com H em P de delta e que K com essa F, né? E aqui, né, por isso que temos, né, tal aplicação será, então, bem definida e um homeomorfismo que mapeia isso daqui difiomorficamente a isso daqui, tirando o interior. E então aqui temos um teorema de suavização, né, que ele basicamente lhe diz assim, né, teorema de suavização. Se nós temos um homeomorfismo de W0 em W1, né, homeo, essas duas sendo N variedades, sem bordo, não? E esse W0 possa se escrever como uma união de subvariedade, de N subvariedades, né? E esse daqui também, M1, N1, subvariedades, ok? De modo que M0 intersecção N0 seja o bordo de M0 igual ao bordo de N0 igual a 1 V0,
e M1 intersecção N1 ser igual ao bordo de M1 igual ao bordo de N1 é igual a V1, ok? Então, se isso acontecer, e além disso que podamos levar PLH, esse M0 a N0 e H de M1 a N1 de forma difiomórfica, né? Difiomorficamente, então essa aplicação H é um difiomorfismo. Ok, então isso é o que temos aqui nesse caso, né? Portanto, essa aplicação que em princípio é um homeomorfismo, ela se torna um difiomorfismo, o que nos dá que essa Dia-1 é difiomorfa M. Só que acontece que Dia-1 disso é difiomorfa um disco, né? Isso não é difícil, um exercício pode se provar, e portanto esses dois são difiomorfos. Então, com isto, temos provado, né, esse teorema que usaremos no seguinte. Aqui falaremos sobre singularidades de Morse em dimensão 2. Então, para isso, considere F definida em uma superfície compacta conexa M2 com valores em eje, função de Morse, P um ponto crítico tipo Cela, com F de P0 e um delta positivo, de modo que N seja a pré-imagem de menos delta delta, que essa pré-imagem é conexa e não contém outro ponto crítico além desse ponto P. Pomos C0 a pré-imagem de zero, C mais a pré-imagem de delta, C menos a pré-imagem de menos delta. Suponhamos que N seja orientável, então temos o seguinte, né, se pode provar, que esse C menos é um círculo, né, de fato, C menos é uma subvariedade compacta sem bordo em N, e além disso, C menos se conexa, né, como pode mostrar a forma local dada pelo lema de Morse. C mais é uma união disjunta de duas componentes que são subvariedades compactas sem bordo, logo C mais é a união de dois círculos disjuntos. Temos que o bordo de N, que é igual a Cn união C+, como N é conexa, temos então que C0 é conexo. E daí, pelo observado acima, C0 é uma união conexa de dois círculos, de modo que C0 é uma figura tipo 8. Então, aqui mais ou menos a ideia seria assim, né? Podemos dar uma representação, né? Imaginem que estamos assim. Temos por aqui nossa... Temos aqui a aplicação F, definida valores em eje, né? Aqui temos o delta, o zero, o menos delta. Quando olhamos a pré-imagem, aqui vamos ter, certo? Aqui outro. Ok? Isso vendria a ser o C+, C+, ok? E essa daqui é aquela figura que ele diz que é o 8, isso seria o C0. E essa daqui seria o C-, ok? Toda essa parte daqui seria nosso conjunto N, ok? Então, é isso que temos quando esse N é orientável, ok? Também essa fronteira de N tem três componentes conexos, como estamos vendo, né? Proposição nas condições acima, né, para F e N, temos que essa N é difiomorfa um disco com dois buracos, né? Então, a ideia, de fato, basta usar que o bordo de N tem três componentes. Podemos supor que C mais tem duas componentes e que C menos uma, né? Como que vimos na figura, né? Colamos discos D1 mais, D2 mais em N ao longo de cada componente,
do bordo de C+, né, de modo a obter uma superfície M2 com bordo e equipamos M2 com uma função de Morse admissível dada por J igual a F em N, e em cada disco identificamos com um disco unitário colocando essa função, J de x, y x quadrado mais y quadrado menos 1 menos x. E assim podemos provar, né, pelo esse teorema que falamos no início, né, dessa secção anterior, concluímos que cada M2 é difiomorfa a esses discos e daí, portanto, essa N vai ser difiomorfa a um disco com 2 buracos. Ok? Um corolário que vem desse fato que é importante é que se temos uma superfície conexa, orientável e compacta, emitindo uma função de Morse com um único ponto crítico, tipo selva, e eventualmente outro tipo, centro, então M é difiomorfa a uma das superfícies. S2, esfera, né, o disco fechado, ou esse cilindro, S1 cartesiano zero, ou um disco com 2 buracos. Ok? Então, usaremos, na verdade, esse corolário na nossa demonstração, né? Então, vamos lá para o esboço da demonstração do teorema principal. Vamos fazer por indução sobre o número de singularidades tipo cela da função de Morse. Ok? Então, provaremos o teorema usando indução sobre K. Se K é zero, então F não tem celas, apenas centros. Como variedade compacta, sem bordo, F tem pelo menos um centro, correspondendo a um ponto de mínimo, e pelo menos um centro correspondente a um ponto de máximo. Sejam WP e WQ as bacias de repulsão e atração de P e Q, respectivamente. Então, esses conjuntos são abertos no vazio. Por sua vez, cada órbita, né, do campo gradiente dada por F converge no futuro para um ponto de máximo e no passado para um ponto de mínimo. Como essa variedade conexa, segue que M possui um único ponto de máximo e um único ponto de mínimo, de modo que M se escreve como uma reunião de WP com WQ. Né? Uma vez mais, a conexidade de M implica que essa intersecção é não vazia, de modo que cada órbita não singular do campo gradiente em M converge no futuro para Q e no passado para P. Ok? Então, isso nos diz que M é resultado da colagem via o fluxo do campo gradiente de 2 discos de P e de Q centrados em P e Q, respectivamente, com bordos de P e de Q, sendo curvas de nível para F. A colagem é feita por meio de um cilindro em cada bordo de cada disco. Né? Então, logo, M é homeomorfa, e, portanto, difiomorfa a esfera. Ok? Suponha agora que o teorema seja válido para variedades admitindo funções de Morse com menos de K celas. Né? Tomando uma função de Morse, separando pontos singulares, né? Existe uma cela, vamos chamar A igual a FP, e a outra para outra cela F de Q que seja maior que essa, né? Outra cela. Então, tomamos um número real B maior do que A, de modo que P é o único ponto crítico de F nessa faixa. Ok? Então, dada essa nova região, dada pela pré-imagem inversa desse intervalo de menos infinito a B, denotamos por V contido em eje a componente conexa que contém esse P. E então, o bordo dessa, que é a pré-imagem inversa desse B, é a restrição, né, de F a B, que vamos chamar de F0, e tem uma única cela. Então, como o bordo de B é não vazio, né, pelo corolário concluímos que essa V é difiomorfa ao disco fechado ou é difiomorfa ao cilindro. Ela não pode ser difiomorfa a um disco com 2 buracos, porque F0, né, é constante no bordo de B, logo não pode ter isso, ok? Então, caso esse B seja difiomorfa ao disco, podemos substituir essa F0 em B por uma nova função de Morse com um único centro, como conjunto singular. E colando-lhe a restrição de F fora, na superfície, mas fora esse conjunto, obtemos uma nova função de Morse, só que agora vai ter K menos 1 celas, aí usamos a indução, né, por hipótese, sei que o teorema vale. Ok? Suponha finalmente que B é difiomorfo ao cilindro, S1. Neste caso, podemos construir a superfície M a partir do complementar de B em M e cobrindo o bordo de B, não, como sendo
produto cartesiano DC1 com 0,1, com dois discos, D1, D2, e obter uma nova função de Morse em M, tendo um único centro como singularidade em cada disco, e coincidindo fora, né, de D1 e D2. E isso seria diffeomorfo. Portanto, M admite uma função de Morse com menos de caselas, e por indução, o resultado vale para M. Isto é, M é uma superfície orientável compacta de gênero G para algum G. Então, com isso, teríamos que M, como ela foi obtida por M, né, por adjunção de uma alça, então logo M teria outro gênero, né, que seria esse G chapéu mais 1. Okay? Com isso, concluímos esse esboço dessa demonstração. Podem olhar mais detalhes no livro texto. Então, muito obrigado pela atenção.